Muito bem, estamos de volta com o nosso Ponto e Contraponto, hoje conversando com Fernando Mota, que é responsável pelo Programa de Compensação Financeira da Braskem. E no final do bloco anterior, Fernando, eu perguntava se vocês já receberam algum caso de conflito entre o inquilino e o proprietário do imóvel. Já houve casos dessa natureza e como vocês estão lidando com isso? Lauro, já tivemos alguns casos de discussão dessa natureza. A gente tem uma premissa fundamental no nosso programa, que quando a gente entra no fluxo de compensação, todas as famílias, todas as pessoas precisam estar assistidas por advogado ou um defensor público. Então, fica muito mais fácil da gente conduzir esse tipo de discussão, porque a gente tem um diálogo não só com o morador para explicar a situação, como também com os advogados, que entendem claramente as situações. Então, os advogados nessas situações exercem um papel fundamental. Aliás, como um todo, nós temos tido excelentes interações com os advogados, defensores públicos. Eles são a parte fundamental de fazer o programa funcionar como tem sido. Uhum. Como que está o cronograma? Quanto já foi disponibilizado até o momento? Como é que a Braskem vem trabalhando no sentido de futuras ações? Como é que está hoje o cronograma? Lauro, a gente tem um cronograma para as áreas resguardo, A, B, C e D, que eram as áreas que a gente iniciou em dezembro, e a área do acordo, e tem a zona E, que nós assinamos aditivo na semana passada, que são mais 2.000 imóveis que foram incluídos no programa. O cronograma de desocupação das áreas de resguardo, zonas A e B, ele encerrou no dia 1º de abril, e no dia 1º de abril nós tínhamos cerca de 75 famílias apenas na área, e hoje nós temos apenas 2 famílias, né, e ambas estão em tratativas para a gente conseguir avançar na desocupação. Ô Fernando, antes de você continuar, me permita, claro. Para as pessoas em casa entenderem um pouco melhor, o que significa área de resguardo A, B, Perfeito. Tal? A área de resguardo é aquela área que nós iniciamos a atuação quando a Braskem publicou o relatório do IFG em novembro, mais atrás, e que nós né? iniciamos a Central do Morador e o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação para atender essa área que compõe 512 imóveis entre os bairros do Mutange, Bebedouro e Pinheiro. Depois, com a assinatura do acordo, nós incluímos o bairro do Bebedouro, que é a zona B, o bairro do Bom Parto, que é a zona B, a zona A, que compreende a encosta do Mutange e um pedacinho do Jardim Alagoas, que faz parte do Pinheiro, a zona C, que é uma área do Bebedouro, e a zona D, que é o Pinheiro. Perfeito. Então, a gente utiliza essa linguagem porque é a linguagem como nós nos comunicamos com os moradores técnica, por meio do site, né, das nossas comunicações oficiais. Então, essas áreas C e D, que são Bebedouro e Pinheiro, o prazo de desocupação nessas áreas está em curso, né? Nós tivemos aí algumas intercorrências por conta da pandemia que impediram algumas atividades de campo que deveriam ter sido desenvolvidas. No momento em que fechamos a Central do Morador, migramos todo o atendimento para que fosse feito digital, por telefone, né, de forma online. E estamos fazendo o atendimento dessas famílias dessa forma. Essa semana nós retomamos uma parte das atividades de campo, focada nas famílias da zona B, do bairro do Pinheiro, para tentar estabelecer um contato mais próximo com essas famílias, entender se eles precisam de algum apoio específico para a sua realocação. Indo lá na residência? Nós estamos na residência, nós estamos atendendo de fora, né, os técnicos todos foram testados, estão utilizando todo o aparato, todo o protocolo, todo o protocolo, até um pouco mais rígido do que os protocolos determinam. E aí vamos fazer o atendimento externo, mas vamos tentar estabelecer esse contato humano com o morador, esse contato pessoal, que é fundamental numa situação dessa natureza para a gente estabelecer um diálogo. Esse é o cronograma de realocação. Para a zona E, nós vamos iniciar o atendimento da realocação no dia 10 de agosto, uma primeira leva, e depois no dia 24 de agosto, uma segunda leva. Mas o processo de identificação das casas, que é fundamental, o que a gente chama de selagem, ele começa no dia 27. No dia 27 à noite, nós vamos ter uma live no YouTube de abertura com a Elaine Santana, nossa porta-voz e responsável por interação com a comunidade, em que ela vai explicar esse processo. Esse é o cronograma de realocação. A partir de que horas, Fernando? A gente não definiu o horário ainda, mas a gente vai divulgar essa semana. Data 27 de agosto, 27 de agosto já está fechada, né? A partir das 19, certamente. E o fluxo de compensação ele tem um cronograma próprio que foi, inclusive, antecipado na sexta-feira. O fluxo de compensação, como parte do cronograma, as zonas A e B, que são as áreas do Mutange, Bebedouro e uma parte do Pinheiro, elas já estão no fluxo de compensação, essas famílias já estão ingressando no fluxo de compensação. Nós temos alguns imóveis do Pinheiro que ingressaram nesse fluxo também.
E temos agora um cronograma antecipado, nós vamos começar pelos lotes da ajuda humanitária. Então, as pessoas que estavam no primeiro e no segundo lote da ajuda humanitária já estão ingressando esse mês. As pessoas que estão no lote 3 a 8 passam a ingressar na sequência e depois nós vamos ingressar os lotes remanescentes 9 a 12. E no momento em que ingressarem os lotes 9 a 12, vão ingressar também todos os demais moradores da zona C e D que não estavam ainda no fluxo de compensação. E em janeiro, nós começamos a atender as famílias que são atendidas pela Junta Técnica e da Zona E, que é essa nova área que ingressou no programa a partir do aditivo, firmado recentemente. Você falou aí na inclusão de 2.000 novos imóveis. Onde exatamente estão esses imóveis? Estão espalhados ou numa área específica? Eles estão distribuídos entre o bairro do Bebedouro, Pinheiro, um pedaço da Encosta do Mutange e no Bom Parto. Ou seja, estão distribuídos na mesma área, de certa forma. E como é que está, por exemplo, já iniciou o processo de conversação com as famílias? Como é que está isso? Laura, nós tivemos a assinatura do acordo aditivo na semana passada, que formalmente nos engaja. Nós já vínhamos trabalhando com as autoridades para entender o mapa e preparar nossa atividade de campo. Na semana que vem, nós começamos o trabalho de identificação dos imóveis. Esse é o momento mais importante porque é quando a gente assegura quais são os imóveis que estão dentro da área e a gente entrega para o morador o seu selo de identificação, que é o número a partir do qual ele vai ingressar no nosso programa e vai seguir na sua jornada de realocação e de compensação. Então, no dia 27 nós fazemos a reunião de abertura, no dia 28 equipes irão a campo para fazer a identificação e georreferenciar cada imóvel e fixar um selo nesse imóvel, entregando para o morador não só o número do selo, como algumas cartilhas explicativas. E aí os técnicos sociais, que também não vão entrar no imóvel, vai ser uma identificação externa apenas, vão passar algumas orientações para o morador. Na sequência, a família que é atendida, ela vai receber um cronograma de atendimento, a partir do qual ela vai poder ligar para o 0800 e começar o atendimento efetivo no fluxo de realocação ou de compensação. Esse é um ponto importante. O nosso 0800 ele está sempre disponível para atender os moradores. Quaisquer pleitos que existam, quaisquer reclamações, é fundamental que os moradores entrem em contato e formalizem para que a gente tenha a percepção da visão deles. Aproveitando, Fernando, vou pedir aqui aos nossos produtores para colocar aqui nos caracteres o número completo para você que está em casa, você visualizar melhor o 0800, onde você pode obter todas as respostas e terá qualquer tipo de dúvida, Fernando, em relação a essa situação, Todos os canais digitais estão à disposição, não só os 0800, como também as redes sociais e o próprio site. Fernando, vamos falar de montante. Quanto até hoje já foi disponibilizado e por conta desse aditivo, qual a perspectiva aí também de valores para compensação para essas famílias? Você já tem uma ideia completa disso ou não dá para ter? A gente está no momento de quantificação, a gente apresenta esses relatórios para as autoridades, então a gente está nessa fase de quantificação, a gente pode, assim que a gente fechar essa avaliação, compartilhar com vocês. É um número que é interessante mesmo de ser divulgado. Sem dúvidas. Como o próprio acordo prevê, vai existir um acompanhamento dos dispêndios feitos no programa dos gastos que nós tivermos com as compensações, mas é importante ressaltar que o acordo já prevê a reserva dos recursos para isso. Então os recursos estão lá reservados para assegurar a compensação em todas essas famílias. Fernando, em nome de todas as famílias que estão sendo assistidas pela Braskem, eu agradeço a você por ter vindo aqui hoje prestar esses esclarecimentos, tá? Nós é que agradecemos a Braskem e todos os membros do programa pela oportunidade de falar um pouco do nosso programa e reforçar que o nosso intuito é atender essas famílias o mais rápido e de forma mais efetiva possível. Ouvindo a população que a gente consegue implementar melhorias, como foi, por exemplo, a antecipação do cronograma. Então, convido a todos vocês que se manifestem, que tragam seus pontos através do 0800 dos nossos canais, para que a gente possa tentar sempre melhorar e atender às ponderações que têm sido feitas. Bacana, muito obrigado mais uma vez, tenha uma grande semana. Obrigado para você também. Você que está em casa também, uma semana excelente para você. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu me despeço agradecendo a nossa parceria comercial com a Fabricato Móveis. Tchau, tchau, boa semana e até o próximo sábado.